Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos a honra de estarmos aqui conversando com o excelentíssimo ministro Aldo Rebelo. Ele foi ministro de 4 ministérios, né, Aldo? Do Brasil, foi presidente da Câmara de Deputados, teve funções na Secretaria Municipal de São Paulo. E, enfim, ele é possivelmente, quem sabe, por muitos, tido como o melhor estadista que o Brasil já teve. E então, nós estamos aqui conversando com ele porque dentro dessa campanha que nós estamos fazendo de desinversão do Brasil e dos brasileiros, evidentemente, nós gostaríamos de contar com a experiência do excelentíssimo ministro, que conhece Brasil e brasileiros como a palma da mão. E não lendo ou ouvindo, né, mas indo lá, estando ali lado a lado com o povo, ouvindo o povo, sofrendo ali o que o povo sofre e vendo as necessidades do nosso povo e as riquezas do nosso Brasil. Eu queria dizer aqui para os senhores que o ministro Aldo Rebelo, nós o conhecemos na Itália. Nós estávamos lá fazendo um fórum da Stop a Destruição do Mundo e convidamos o ministro para estar lá conosco. E ele foi. E foi uma oportunidade muito, incrivelmente profícua de lá para cá, de colaboração e de relacionamento. Eu até queria mostrar aí para o ministro uma fotografia que eu guardei. Olha aí, ministro, isso foi em 1995, na cidade de Lucca, na Itália, onde o senhor esteve. E aí, nota que tem um círculo de energia, e dentro desse círculo está o senhor e o Dr. Norberto Kepp. Aqui do lado direito, uma portuguesa estudiosa do Quinto Império, da lusofonia. E ali, essa fotografia, juntando as mãos de vocês nesse arco de luz, já deu muito tratos à bola das pessoas que gostam de coisas místicas, vendo ali uma união muito grande de ideias, ideais e de trabalho. Então, o que nós notamos? Que nós seguimos o nosso caminho através da ciência da trilogia analítica, que faz uma unificação da filosofia e da teologia e da ciência. E o ministro continuou no trabalho dele, né, servindo o povo do Brasil através desses cargos que ele ocupou. E estamos aqui juntos, mais uma vez, tentando ajudar o nosso Brasil. E eu tenho a honra de estar abrindo a minha campanha Stop a Inversão, ou seja, vamos juntos desinverter o Brasil, justamente com o ministro Aldo Rebelo. Então, ministro, eu estava explicando para o senhor que o professor Norberto Kepp, ele, na pesquisa dele, muitos anos de pesquisa psicossocial e psicanálise, ele notou que o ser humano, ao contrário do que Freud acreditava, inclusive o senhor sabe, ele estudou em Viena, né? E o ser humano não sofre de um inconsciente, exatamente. O ser humano sofre do que ele chama de inversão. E essa inversão, ela funciona como um mecanismo quase que automático, já uma falha no DNA das células da psicogenética da humanidade, de forma que a criança, quando nasce, ela já começa a rejeitar o bem. Então, exemplos muito simples. Uma criança, ela já não quer dormir, ela não quer comer, ela quebra os brinquedinhos dela, ela machuca o amiguinho, ela começa a implicar com os pais, depois começa a implicar com os professores, tem uma forte atração por já fazer tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que ele sabe que não é bom para ele, ele sente uma grande atração. E essa conduta invertida, não inconsciente exatamente, mas invertida, essa pulsão para se fazer o contrário do que é bom, ela vai se manifestando durante toda a vida da pessoa. E quando isso atinge os setores sociais, das leis,
dos campos do conhecimento, do campo da percepção de mundo. A percepção de mundo é invertida. Então, isso traz danos terríveis e que está levando a humanidade à beira do caos. O senhor está acompanhando. O senhor é um indivíduo extremamente pacifista, a gente sabe disso. O senhor deve estar muito preocupado com o que o senhor está vendo acontecer no mundo, tantas guerras, enfim, o ser humano caminhando vertiginosamente para a autodestruição. E isso se chama inversão psicossocial, e que se reflete também nos valores. Então, os valores são invertidos. Eu gostaria aqui, excelentíssimo ministro, o senhor que é um profundo conhecedor da alma do brasileiro, quais são as principais inversões que o senhor observou que existem aqui e que estão impedindo que nós retomemos o nosso crescimento? O senhor escreveu um livro maravilhoso que se chama O Quinto Movimento. Eu acho que esse livro todo mundo tem que ler e que coincide com a nossa ideia de O Quinto Império, que é um livro que eu escrevi. O Quinto Império e o Quinto Movimento agora estão meio que lado a lado. E veja aí, o livro História Secreta do Brasil e o Quinto Movimento. Veja que existe muita coisa aí, senhor ministro, de ressonância, muita ressonância entre o nosso trabalho. O que o senhor viria, então, como os principais pontos de inversão com o brasileiro? Doutora Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é uma alegria reencontrá-la aqui. Transmita meu fraterno abraço ao doutor Norberto Kepp. E nossa compreensão do Brasil, nossa visão do Brasil, reúne muitas coincidências. E talvez a mais importante é a de perceber a sociedade brasileira, eu diria mais do que a sociedade brasileira, a civilização brasileira, como a melhor promessa de sociedade avançada, socialmente equilibrada e generosa que o mundo poderia conceder. Já se falou muito disso. No passado, já se percebeu o Brasil como o Eldorado, já se percebeu o Brasil como a terra prometida. Essa era a percepção dos bandeirantes, dos cristãos novos, que aqui chegaram no século XVI e XVII. O grande escritor austríaco que viveu no Brasil e escreveu um belo livro, Brasil, País do Futuro, o Stefan Zweig, percebeu o Brasil dessa forma. Aliás, o Zweig nem iria ficar no Brasil. O destino dele era a Argentina, onde havia já exilados, amigos dele, mas em uma semana que ele passou no Rio de Janeiro, ele percebeu que era aqui a terra que ele deveria escolher para viver. A senhora, aliás, coloca lá no seu livro uma citação do Stefan Zweig. E qual era a percepção do Zweig? Era uma percepção do Brasil como a terra do futuro, como essa promessa, como essa esperança. Aliás, quando ele fala de São Paulo, ele diz que os jesuítas, que o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, quando escolheram esse planalto de clima tão difícil para fazer a escola de educação e de evangelização das crianças indígenas, é como se fosse uma visão profética. Por quê? Porque essa escola, porque tudo se originou com essa escola criada por eles, transformou-se numa das grandes metrópoles do mundo, na metrópole de composição étnica mais heterogênea. Um outro sociólogo
esse mexicano que passou por aqui nos anos 20 e 30, ao comparar a civilização que se construía no Brasil com a civilização dos Estados Unidos, ele disse que nós estávamos construindo uma civilização que ele chamou de raça cósmica. E o que é que ele chamava de raça cósmica? Era exatamente a comunhão desses 4 troncos civilizatórios que se encontraram no Brasil: o indígena, o africano, o europeu, principalmente o português, mas não só ele, porque depois vieram os alemães, italianos, etc., e os orientais, principalmente os japoneses que chegaram no Brasil aqui no começo e meados do século XX. E o grande sociólogo mexicano exatamente percebeu essa situação e chamou o Brasil de civilização cósmica. O próprio Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro sobre as visões do paraíso, porque era essa a visão que os pioneiros que chegaram ao Brasil tinham do nosso país. O Darcy Ribeiro diz que nós somos a nova Roma, e uma Roma melhorada porque está lavada no sangue africano e no sangue indígena. Quando o mundo não se lembrar mais do que foi Roma, a civilização romana que restará é essa, é a nossa civilização brasileira, a principal herança romana, já que falamos uma língua neolatina e já que temos uma base importante nessa civilização criada ali na Península Itálica. Agora, o que acontece é que essa visão tão otimista do nosso país foi sendo substituída por uma visão pessimista, derrotista, como se nós fôssemos um projeto civilizatório fracassado. É isso que nós vemos hoje. O ensino da história do Brasil virou uma tragédia. Nas escolas, o que se ensina do Brasil é o que deu errado. São as nossas mazelas, os nossos fracassos, as nossas deformidades, os feitos, as grandes realizações, a construção de uma nação unida pela cultura, pelo idioma, sem conflitos étnicos significativos, porque se compararmos o Brasil, por exemplo, com a China, ou com a própria Rússia, ou mesmo com a Espanha, comparemos com a Espanha, com o conflito envolvendo ali os catalães, com os bascos, com os galegos, com Madrid, com Castela. Ou seja, o Brasil ficou unido, eu creio também, porque Portugal já era unido. Era pequeno, mas era unido. A Espanha era um pouco maior, mas era um arranjo diplomático e geopolítico difícil de se manter. Difícil na época e difícil até hoje, porque eram reinos distintos, reino de Aragão, reino de Castela, reino de León, depois se juntou com o País Basco, o Ducado da Catalunha foi incorporado quase a fórceps pelo Tratado da Westfália, são muito mais afrancesados do que espanhóis, e isso dá uma sociedade muito fragmentada. O Brasil não. O Brasil soube encontrar com José Bonifácio e com o Dom Pedro I e com a Imperatriz Leopoldina, que foram os 3 gigantes que construíram esse império que dura até hoje. Mudou o regime político, mas o conceito de um país, de uma nação grandiosa e unida, que foi isso o que justificou a construção do império, porque a República dividiria o Brasil, isso permaneceu. Ou seja, a obra do Dom Pedro I, do José Bonifácio e da Imperatriz Leopoldina é uma obra perene. O regime político mudou, deixamos a monarquia e viramos uma república, mas o espírito que conduziu a fundação do império permaneceu, que era coisa sagrada para eles, era a unidade do país, a integridade do país, a não fragmentação em repúblicas concorrentes, como foi o caso do Império Colonial Espanhol. O grande esforço do Bolívar, que era um grande homem, um grande general, um grande estadista, muito talento, muito competente, mas foi um fracasso,
porque tão logo foi concluída a independência, houve a fragmentação. Ficou por um lado a Venezuela, depois a Colômbia, depois o Equador, depois o Chile, veio o Paraguai, veio a Argentina, veio o Uruguai depois, a Bolívia, e a fragmentação do Império Colonial Espanhol. O reino, vice-reinado do Peru e vice-reinado do Prata, guerras entre eles, a tentativa da Argentina ou de Buenos Aires de subordinar o Paraguai, que foi por... E o Brasil não. O Brasil manteve esse continente unido desde do Oiapoque ao Chuí, ou desde da fronteira lá de Roraima, na nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí, que é o ponto extremo norte do Brasil, até a Serra da Contamana, ali na fronteira com o Peru. O Brasil permaneceu unido. E o Brasil permaneceu unido porque houve esse esforço inicial com a monarquia, com o Dom Pedro, com o Bonifácio e com a imperatriz Leopoldina, que era austríaca, mas foi tomada de paixão pelo Brasil, e uma paixão verdadeira, que defendeu junto ao pai, que era o imperador mais influente da Europa, da casa real mais influente, que era a dos Habsburgos, a independência e o reconhecimento do Brasil. Eu creio que nós precisamos retomar, é o que eu faço nesse meu livro, O Quinto Movimento, retomar essa visão otimista do Brasil, a visão de que nós somos uma civilização que vale a pena, que nós somos uma civilização que está de acordo com os sonhos do padre Antônio Vieira, tá certo? Do futuro, como ele concebeu, o sonho daqueles que alimentaram durante muito tempo a volta do rei Dom Sebastião, que traria a grandeza de Portugal. E essa grandeza, de certa forma, foi transferida para o Brasil. Foi assim que viu Dom Pedro I. Disse, olha, essa grandeza, e o próprio padre Antônio Vieira, que via no Brasil essa possibilidade. Por isso que ele empenhou-se tanto na guerra contra os holandeses, na defesa da permanência dos judeus lá em Portugal, para que não fossem, com a sua capacidade e a sua inteligência, ajudar outros impérios. O padre Antônio Vieira percebeu isso e colocou isso exatamente na sua percepção do que seria o Quinto Império, da interpretação do sonho lá do Nabucodonosor, da visão do profeta Daniel, que ele trouxe para essa visão para Portugal e que, de certa forma, o destino final foi o Brasil. Então, o senhor está querendo dizer aí que essa visão pessimista que se adotou sobre o Brasil e o nosso país e a nossa missão é uma visão invertida. É a principal visão invertida, doutora Cláudia. Alimentar que a grande inversão do brasileiro. Academia, pela imprensa, por setores importantes da política. É uma inversão completa do que nós somos. Nós não somos isso. Quem percebeu também essa situação foi o grande escritor, dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues, quando cunhou a expressão complexo de vira-lata. Tá certo? O Nelson Rodrigues tinha uma visão muito otimista da nossa civilização, do nosso projeto civilizatório, e criticava exatamente na mídia, na academia, no mundo das artes, da cultura, essa percepção negativista que ele chamou de complexo de vira-lata. Então, olha só, o senhor, quando o senhor fala, o senhor parece um quinto imperialista trilógico. Nós temos, assim, uma tal ressonância na maneira de ver as coisas e ver o Brasil e ver a história, né? Que isso faz com que nós tenhamos muita afinidade. Inclusive, o excelentíssimo ministro é um dos membros fundadores da Associação Lusófona de Direitos Humanos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar um pouquinho a esse assunto, que nós gostaríamos também que o senhor participasse em agosto deste ano, de um evento que nós vamos realizar para falarmos, né, sobre direitos humanos, justiça da paz e gestão de conflitos, né? Que parece que o brasileiro é um dos países, um dos povos que tem mais facilidade para gerir conflitos.
apesar de termos muitos, nós temos uma grande facilidade. E isso não é visto, não é percebido assim também. Existe uma inversão de percepção de que a verdadeira democracia vem do hemisfério norte para cá, principalmente do país tido como o país mais democrata, que é os Estados Unidos da América, e que nós sabemos que essa visão também é invertida. Completamente. Pois não, ministro. Completamente. O Brasil, doutora Cláudia, já nasceu com uma vocação democrática. O primeiro parlamento eleito das Américas não foi na Filadélfia, nem na Califórnia, que nem era parte dos Estados Unidos, foi tomada do México. Não foi em Nova York. O primeiro parlamento eleito nas Américas foi aí, em São Vicente, uma Câmara de Vereadores que vieram para o Brasil, os que nasceram, se juntaram com os mestiços, com os indígenas, com os mamelucos e criaram a primeira Câmara de Vereadores das Américas, um poder eleito e influente de autogoverno. A segunda Câmara foi São Paulo, a terceira acho que foi o Rio de Janeiro. Toda a independência do Brasil foi discutida e referendada nas câmaras municipais. Quem proclamou basicamente ou reconheceu a independência do Brasil foi a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, assim como a República. As câmaras de vereadores que fizeram as campanhas abolicionistas, todas elas no Brasil. O Dom Pedro, quando quis referendar a Constituição outorgada, submeteu a Constituição às câmaras de vereadores. Então, nós temos o nosso projeto democrático anterior ao projeto democrático dos Estados Unidos. Aqui houve muito mais diversidade, porque ali, na verdade, são dois partidos que defendem a mesma posição sobre tudo, tá certo? A disputa é sobre dois grupos que querem o poder para fazer a mesma coisa. Essencialmente a mesma coisa, porque a percepção imperial do mundo é a percepção que predomina, tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata. Então, nós não temos por que copiar modelos institucionais, modelos políticos de nenhum país do mundo. Nós temos que nos voltar para as nossas necessidades. Mas aqui o complexo de inferioridade, muitas vezes, nos conduz a tentar converter um modelo alienígena, o americano, o europeu, e adaptá-lo à força ao Brasil. Isso não vai contribuir para solucionar nenhum dos nossos desafios e nenhum dos nossos problemas. O Brasil tem que encontrar o seu próprio caminho. E a nossa vocação, como a senhora disse, é a vocação da mediação. Se há conflitos no mundo, o Brasil tem que ter a seguinte posição: nós somos parte da solução, nós não somos parte do problema. Tem um conflito no Oriente Médio entre árabes e judeus. Nós temos aqui duas comunidades integradas ao nosso país. Nós somos devedores da contribuição da comunidade judaica e da comunidade árabe. Então, nesse conflito, nós somos partidários da solução do conflito. O Dom Pedro II reuniu uma delegação de 200 integrantes, um navio inteiro para visitar a Palestina, visitar o Egito, visitar a Síria. E fez essa visita e convidou os árabes que vieram para aqui. Então, essa comunidade veio a convite do nosso imperador, que levou a esposa junto e mais 200 integrantes na delegação. Fez o percurso de Beirute a Damasco a cavalo, em lombo de cavalo, para converter os árabes a virem para o Brasil. E o Brasil presidiu a sessão da ONU que criou o Estado de Israel, que fez a partilha da Palestina, criando dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. E está lá o Oswaldo Aranha, que foi o nosso chanceler, que presidiu essa sessão da Organização das Nações Unidas. A comunidade judaica deu ao Brasil estadistas, homens públicos, pesquisadores, cientistas, arquitetos, artistas.
Então, como é que nós vamos ser parte do problema? A confusão está criada, nós queremos a solução. Na mesma parte entre a Rússia e a Ucrânia. Por que nós temos que escolher um lado? Nós temos sempre que ser parte da solução. O Brasil tem essa vocação. Gilberto Freire dizia isso. A vocação da nossa diplomacia é a vocação da mediação, ou seja, de resolver as disputas como mediador e não pela força ou como parte da confusão. Nós não acrescentamos nada sendo parte da confusão, ou da divisão, ou da disputa, ou da guerra. Nós só acrescentamos como parte da solução, e é assim que o mundo nos vê. Foi assim que nós somos convocados com o batalhão de Suez, logo depois da guerra entre árabes e judeus, em 1950, 56. Depois nós fomos convocados para atuar lá na República Dominicana. Depois, mais recentemente, na guerra entre o Equador e o Peru, foi o Brasil que foi fazer a mediação. Agora, mais recentemente, no Haiti, depois no Congo. O Brasil é visto no mundo como um país que tem as características civilizatórias de propor soluções nos conflitos. Mas agora acham que o Brasil deve ser parte da confusão. Então tem uma eleição na Argentina, nós temos que escolher um lado, deixa o argentino resolver o que é que quer na eleição dele. Não somos nós que vamos resolver o que é bom para a Argentina. Se nem a Argentina sabe, é nós que vamos saber, somos nós que vamos decidir. Na Venezuela do mesmo jeito, na China, na Rússia, seja lá onde for. Nós respeitamos a autodeterminação dos povos. E se há conflito e há problemas, nós nos apresentamos para ajudar a resolver. Quando teve uma tentativa de golpe lá contra o presidente Chaves, era o governo do presidente Fernando Henrique. Era o governo do presidente Fernando Henrique, 99, eu acho. O Itamaraty pediu que eu chefiasse uma delegação para ir lá à Venezuela, encontrar com o governo e com a oposição. E eu fui chefiando essa delegação, embora fosse de oposição ao governo. Mas eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e o governo e o Itamaraty me deram as credenciais para representar o Brasil. Foram deputados do governo, o deputado Arthur Virgílio, que era, não sei se líder do governo, ou líder do partido do governo, foram o deputado Arlindo Chinaglia e outros, e eu fui. E fizemos um encontro com o governo e fizemos um encontro com a oposição, buscando uma mediação para o conflito. Essa é a vocação do Brasil. Mas, infelizmente, alguns acham que o Brasil não deve ser mais parte da solução e da mediação, mas da confusão e do problema, que é outra visão invertida do outra que visão é invertida. o nosso caminho. Outra inversão, porque os países desenvolvidos, e isso também é uma inversão, porque o desenvolvimento do chamado primeiro mundo foi numa direção também invertida em muitos pontos. Então, quanto mais desenvolvido o país é nesta direção, mais nocivo ele se torna para a humanidade, né? Só que pela percepção invertida dos povos e que é veiculado pelas mídias, então nós tendemos, né? O povo tende a acompanhar o que é a consciência social, né? A mídia, a grande mídia, agora as mídias sociais, que começa a gente ver uma coisa ali, uma coisa lá, começar a desinverter também. Excelentíssimo ministro, quando eu me refiro ao senhor como um dos grandes motivadores, né, aqui da nossa esperança no Brasil, um grande colaborador da nossa faculdade, eles dizem assim, afinal, o Aldo Rebelo, chamam muito o senhor de Aldo Rebelo, ou Aldo, né? Ele passou até hoje ileso de qualquer acusação de corrupção. Ele é um político honesto. Nunca conseguiram envolver o Aldo em casos de corrupção. E isso desperta respeito. Então, uma das grandes inversões que a gente vê acontecerem é achar que os mais corruptos, que se enriquecem com mais facilidade,
levam maior vantagem e que os honestos no mundo levam a desvantagem. Isso nós vemos como uma grande inversão. E essa inversão é extremamente destrutiva, porque os corruptos proliferam mundo afora, né? E eu queria ver com o senhor, né? Como que o senhor vê essa situação que chamam o Brasil, e eu vejo também isso como uma inversão, um país, talvez o país mais corrupto do mundo? Eu creio que é uma grande inversão. A corrupção no Brasil é um drama, na verdade, é uma mazela, é uma deformidade que precisa ser enfrentada e corrompida. E a população percebe isso. Eu vi recentemente uma pesquisa que apontava que a primeira preocupação da população é com a corrupção, à frente da saúde, da educação e da própria segurança pública. Porque essa é a percepção que as pessoas têm a partir do noticiário. Agora, se alguém quer saber o que é corrupção em larga escala, olha para a sociedade americana, olha para a literatura dos Estados Unidos, quantos presidentes lá foram assassinados, o que eram os chamados barões ladrões, os barões das ferrovias, os barões do aço, os barões do petróleo, que tiveram máfia. A máfia organizada em larga escala. Nós nunca tivemos aqui na comunidade italiana no Brasil, que é muito grande, nunca tivemos nada que se compare ao crime organizado da máfia que se proliferou nos Estados Unidos. Então, ali é uma sociedade muito corrompida, é uma sociedade que conviveu durante todo esse tempo com essa mazela da corrupção, os escândalos. Eu lembro nos anos 70, uma empresa de fabricação de aviões de combate, de caça, chamada, acho que era Lockheed, que corrompeu o príncipe consorte da Holanda, o primeiro-ministro do Japão, Kakuei Tanaka. Foi um escândalo internacional de grandes proporções. As denúncias sobre as ações de empresas americanas contra suas concorrentes, inclusive no Brasil, como o caso da Raytheon. Então, essa situação parece que é subestimada, como se o Brasil fosse a sociedade mais corrupta do mundo. Eu acho que nós temos que enfrentar, que combater a corrupção em larga escala. Nós temos recentemente aí uma coisa indesejável, que é a existência dessas chamadas verbas secretas no parlamento, no Congresso, ou as emendas secretas. O Congresso já vota o orçamento, fiscaliza o orçamento, e agora também quer executar o orçamento. Não pode. Quem vota e fiscaliza não pode executar. Quem executa tem que ser fiscalizado, e não fiscalizar porque vai fiscalizar a si próprio. Então, doutora Cláudia, é uma percepção também que é uma inversão, achar que a corrupção é uma coisa inerente à política. Eu tive 6 mandatos de deputado federal, eu fui vereador na cidade de São Paulo, eu fui presidente da Câmara, eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, eu fui ministro de 4 pastas diferentes, fui secretário da Casa Civil de São Paulo, recentemente fui secretário da Prefeitura de São Paulo. Eu nunca tive uma conta minha rejeitada pelo Tribunal de Contas. Nunca. Eram orçamentos grandes. O orçamento da Câmara dos Deputados era mais de 2 bilhões de reais. O orçamento do Ministério do Esporte era também uma pequena fortuna para quem administrava. O orçamento do Ministério da Defesa, todos os orçamentos, ciência e tecnologia, que eu fui ministro, eu nunca tive uma conta minha rejeitada. Eu nunca tive uma ação de improbidade do Ministério Público. Eu não respondo a nenhum processo no Supremo Tribunal Federal. Tenho uma posição crítica em relação ao Supremo, não é por vingança nem por diferença nenhuma. Respeito lá os ministros, tenho até amizade com alguns deles. Eu critico as relações institucionais entre os poderes, porque não tenho nenhum processo no Supremo, nunca respondi, nem no Tribunal de Contas, nunca abriram uma sindicância ou investigação contra as minhas gestões. E olha que eram coisas difíceis, administrar esses recursos, fazer as licitações, distribuir
as verbas pelas prefeituras, pelos estados, mas nunca respondi, o que mostra que você pode, presidente da Câmara, nunca fui fazer reuniões com o presidente de Petrobras, nunca. Às vezes diziam, por que você não reúne com a presidência da Petrobras? Eu digo, porque não tenho necessidade. Aí diziam, o Aldo Ribeiro tem o segundo cofre, a segunda chave da República, que era a presidência da Câmara, que eu era presidente. A primeira seria o presidente da República. A segunda seria o presidente da Câmara. O Ribeiro tem a segunda chave, mas não abre um cofre para ninguém. Tá certo? Diziam isso em tom de queixa. Tá certo? E eu dizia, não, essa chave não é para isso. Tá certo? É para resolver outras questões. Então, que bom que o senhor continua vivo, hein? Que bom! Nossa, que proteção espiritual. Graças ao bom Pai. Nossa, tá vendo? Então vale a pena ser honesto. Como vale a pena ser honesto? Vale, doutora Cláudia. Dormir tranquilo, tá certo? E saber que você não tem, pelo menos nesse aspecto, contas a prestar ao Criador, tá certo? Isso. Entre os pecados não está naturalmente esse. Excelentíssimo ministro. Agora, para encerrar a nossa conversa, que é sempre agradável, mas eu sei que o senhor está cheio de afazeres, eu gostaria, se o senhor pudesse mandar uma mensagem para São Paulo, para quem vive em São Paulo. Não só para quem nasceu em São Paulo, mas para o senhor, por exemplo, que embora tenha nascido em Viçosa, sempre foi querido aqui em São Paulo, foi, acho que, o deputado federal mais votado, né, mais querido pelos paulistanos. E eu gostaria que se o senhor pudesse mandar uma mensagem, porque São Paulo passa por inversões difíceis de conseguirmos lidar com elas, porque muito da beleza, do bem-estar, da qualidade de vida de São Paulo foi destruída pelas inversões dos poderes econômicos sociais, né? A maneira de colocar o dinheiro acima da cultura, da ciência, como o senhor fala, do nosso espírito. Mas ainda assim São Paulo é um fruto cosmopolita, uma mestiçagem incrível que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Esse sentido que eu acho que nós temos no Brasil e temos que dar valor, que o brasileiro, muitas vezes, ele mais coopera do que compete. O espírito de competição aqui no nosso país não foi assim muito desenvolvido. Eu acho que isso tem sido assim uma sorte. Então, existe aqui muito dessa noção da cooperação. E se não fosse esse sentido, seria inviável viver em São Paulo da forma que São Paulo foi desorganizada, vamos dizer assim. Onde aquela vida harmoniosa que fluía, influência boa de todos os povos que vinham para cá, foi sempre muito, muito boa, e uma certa imposição imperialista de colocar o dinheiro acima de tudo, que é a maior inversão de todas da humanidade, a humanidade servir ao dinheiro e não vice-versa. Eu queria que o senhor pudesse mandar uma mensagem para a gente poder passar no dia 25 de janeiro deste ano, meio que inaugurando a nossa campanha, né? Vamos juntos desinverter o Brasil e ver que maravilha que nós temos aqui. Deixar de ser o Brasil do futuro para começar a viver o Brasil já, agora, como ele pode ser vivido. Doutora Cláudia, antes da mensagem, eu vou fazer uma breve reflexão sobre um episódio recente e que me deixou assim, questionando o que é mesmo que algumas corporações pensam e querem do Brasil. O Supremo Tribunal Federal terminou por derrotar uma ação do Ministério Público Federal que obrigaria as instituições públicas a retirarem os crucifixos e os símbolos religiosos de suas salas. Ou seja, pela ação do Ministério Público não poderia mais haver nem o crucifixo, nem o símbolo religioso nas repartições públicas. E eu me perguntava, mas essa pretensão foi derrotada pelo Supremo, mas foi apresentada pelo Ministério Público Federal, e eu me perguntava se o Ministério Público Federal tem ideia
do que é a civilização brasileira, onde o cristianismo não é aqui uma confissão religiosa, é base da nossa civilização, da nossa cultura, da nossa identidade, dos nossos valores. Está presente na nossa formação. Nós somos o resultado da Contra-Reforma. Nós somos uma civilização criada a partir desses valores. Não é por acaso que essa grande metrópole onde nós vivemos, nesse momento eu estou aqui em Alagoas, mas vivo em São Paulo como a senhora, se chama São Paulo. É em homenagem ao grande pregador do catolicismo. Se chama São Paulo de Piratininga. No Rio de Janeiro se chamou São Sebastião do Rio de Janeiro. O padroeiro do Rio de Janeiro é São Sebastião. O Rio Grande do Sul se chamava província de São Pedro do Rio Grande. Santa Catarina homenageia uma santa da Igreja Católica. São Luís do Maranhão, outro santo da Igreja. Natal e Belém fazem referências a duas datas, a dois acontecimentos da vida do cristianismo, Natal e Belém. A cidade de Belém, lá da Judéia. Então nós temos tudo isso, e o Ministério Público, será que levou isso em conta? Que o rio de integração nacional no Brasil é o Rio São Francisco, que o cabo lá de Pernambuco é o Cabo de Santo Agostinho, que a Bahia é a Baía de Todos os Santos, que o nosso principal porto se chama de Santos. Ou seja, nós estamos ligados a essa tradição, a essa vocação, a essa cultura, a esses valores. E como é que uma corporação do Estado brasileiro se confronta com essa ideia, com essa memória, com essa história, com esses valores? Isso mostra um elevado grau de desorientação e de inversão, doutora Cláudia. Isso é inversão completa, mas não é inversão do cidadão comum, é de uma instituição regiamente paga pela sociedade para cuidar, hipoteticamente, dos interesses do Brasil. E propõe uma coisa absurda dessa, desconhecendo a história, a memória e as tradições do nosso país. Não sabe que essa nossa cidade de São Paulo teve origem pela iniciativa de dois jovens, quase adolescentes, jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta, na flor dos seus 20 anos ou 20 e poucos anos, que criaram essa escola com apoio do cacique, do cacique Tibiriçá. E o Darcy Ribeiro descreve de forma até poética que a nossa civilização foi o encontro do português com a mulher indígena, o casamento da Índia Bartira, patrocinado pelo pai, pelo cacique Tibiriçá. Sabe onde é que está enterrado o cacique Tibiriçá? Os ossos do cacique Tibiriçá repousam na cripta da Catedral da Sé, em reconhecimento ao papel que ele teve, ao apoio que deu aos jesuítas e a essa escola. A mulher indígena e o português, o bandeirante, deram origem a essa civilização brasileira. As mais antigas famílias de São Paulo dizem que da Índia, Bartira e do João Ramalho descende, entre outros, o General Neto, que foi o herói dos farrapos, a rainha da Suécia. Recentemente, um meu saudoso amigo, falecido recentemente, o deputado Cunha Bueno, pediu que a filha batizasse o neto e a neta como Tibiriçá e Bartira, porque ele se diz também descendente da Índia Bartira e do João Ramalho. Esses mamelucos, como eram chamados, esses mestiços, que nem falavam português, porque criados pelas mães, falavam o tupi, mas não se reconheciam como índios nem como portugueses, e criaram uma nova identidade que é a de brasileiro. Porque não se reconheciam índios, porque não eram índios, não eram portugueses, porque a mãe era indígena. Então eles próprios buscaram uma nova identidade, que é a identidade nova, uma etnia nova de brasileiros descendentes de índios e de portugueses. Dito isso, a minha mensagem é uma mensagem de confiança
de otimismo, que nasce das nossas origens, nasce da nossa memória, nasce da nossa história, uma história forjada nessa generosidade, nesse encontro, no primeiro momento, da civilização que aqui estava, que era a civilização indígena, com a desses portugueses que chegaram por aqui em busca de uma nova terra, em busca da esperança, em busca do que alguns achavam que era o paraíso, que era o Eldorado. Depois chegaram aqui os africanos, trazidos como escravos, mas que depois se integraram também na sociedade brasileira, contribuindo com a nossa cultura, com a nossa culinária, com a nossa música. E hoje o Brasil é essa grande civilização mestiça, que não deve ser dividida em raça, que não deve ser dividida por razões biológicas nem ideológicas. Nós precisamos da união do nosso povo, com todas as suas contradições e com todos os seus conflitos, para erguer aqui uma sociedade socialmente equilibrada e justa. E eu confio nisso porque a natureza nos deu os recursos necessários para construir essa civilização, a maior fronteira agrícola do mundo, a maior fronteira mineral do mundo, a maior floresta tropical do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo. E quando o mundo procura fontes de energia e de segurança alimentar, a natureza já nos deu tudo. Então nós temos que fazer o encontro do destino com as escolhas, ou seja, escolher um caminho que vá ao encontro e não de encontro ao que a natureza já nos deu. Eu acho que essa é a mensagem. Confiança, otimismo na capacidade de construirmos um Brasil melhor, mais humano e que seja referência para a humanidade. E que seja desinvertida, então, totalmente, né? Totalmente. Na nossa percepção. Só conseguiremos isso se passarmos por esse processo de desinversão. De desinversão. Excelentíssimo ministro, agradeço muito. O senhor sempre me atende quando eu peço uma conversa consigo. E nós aqui todos da nossa faculdade, da Sociedade Kepp Pacheco, somos muito gratos e muito orgulhosos, viu, de termos essa amizade com o ministro. O senhor tem um fã-clube aqui já bem grande, há muito tempo. Muito obrigado. Então nós estamos aqui, ministro, porque somos suprapartidários, não somos apartidários, nós não estamos fazendo política. Nós não somos de direita ou de esquerda, embora alguns nos rotulem de direita, outros nos rotulem de esquerda, mas nós somos cientistas e somos pessoas brasileiros que queremos desinverter a situação do nosso país para que a gente possa cumprir a nossa missão. Que, como o senhor bem lembrou, inúmeros literatos, profetas, estadistas já viram, filósofos já viram no Brasil esse potencial incrível, né? E que eu acho que agora nós estamos, então, podendo realizar essa quinto império lusófono de Antônio Vieira aqui no Brasil. Estamos maduros para começarmos isso. Que a gente retome tudo de bom que foi interrompido no império de Dom Pedro, não como monarquistas necessariamente, mas com esse espírito que o senhor falou, porque essa é uma questão também muito importante da gente lembrar, que Hegel, com a visão dele de tese, antítese e síntese, ele vem atrapalhando um pouco o desenvolvimento da civilização, porque para cada tese vem uma contra, dá um contra para depois chegar a algum ponto. Então eu acho que aqui a visão brasileira é vamos cooperar. Como o senhor disse, vamos unir as pessoas honestas de boa vontade e fazer uma forma de governo, de cooperação, de desinversão. Não precisa um ser contra o outro para ter progresso, muito pelo contrário. Um dá o contra no outro, atrasa esse desenvolvimento. Às vezes destrói propostas de extremo valor. Numa briga racionalista, destrutiva e invertida. Então, vou dizer mais uma vez, estamos aqui convidando o senhor de uma forma completamente apartidária. Não fazemos política, mas nós damos valor a pessoas honestas, cultas,
de boa vontade, trabalhadoras, que representem a nossa nação como o senhor é. Então, nós sabemos dar valor a quem tem valor. E, mais uma vez, agradeço. Continuo contando com a sua colaboração, com a sua cooperação. E até a próxima live, então. Excelentíssimo ministro. E Muito vamos obrigado. fazer também, hoje estava conversando com a sua excelentíssima esposa, a Rita, nossa querida Rita, que é uma verdadeira dama, que nós vamos fazer um programa com ela sobre saúde, as inversões na área da saúde. Nós vamos, assim, abordar várias áreas de saúde, e enfim, de todas as áreas de conhecimento, artes e... Enfim, tudo que o ser humano faz está invertido, precisa consertar. Tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima, então. Excelentíssimo Obrigado, ministro Aldo Rebelo e grande amigo. Muito obrigado. Muito obrigada. À sua disposição sempre. Conte comigo. Um fraterno abraço e até breve. Até breve.